O fato é que todo ser humano sofre. Neste mundo em que nós vivemos, nós teremos aflições. Existem 4 perguntas que as pessoas sempre fazem. Você vai receber provisão de Deus, você será abençoado. Graça e paz, estamos mais uma vez contigo neste dia abençoado por Deus para trazer ao seu coração uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que Deus vai falar coisas que você precisa ouvir e entender. Eu quero falar neste momento sobre por que sofremos. Nós temos tantos acontecimentos, tantos fatos que vão vindo à nossa vida ou estão simultaneamente associados a pessoas que estão perto de nós e às vezes nós não entendemos o porquê do sofrimento, o porquê que nós sofremos. O fato é que todo ser humano sofre. Todos nós que estamos neste mundo sofremos, passamos por momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos inesquecíveis, às vezes de forma traumática, às vezes de uma forma pedagógica, mas todos nós passamos por sofrimento. E Jesus Cristo fala sobre isso, trazendo um aviso para nós sobre o sofrimento, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16 e o verso 33, onde Jesus disse assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo não promete para nenhum dos seus discípulos, nem para a sua igreja, que ninguém teria ou que alguém estaria livre do sofrimento. Todos nós temos consciência disso. Jesus foi muito claro em dizer que no mundo, neste mundo em que nós vivemos, nós teremos aflições. E aflições nos remete ao sofrimento, o sofrer. E o sofrimento fala daquilo que é aversivo a nós, aquilo que nos tira do conforto, aquilo que causa dor, aquilo que causa desconforto. Então tudo isso é sofrimento. Talvez o que é sofrimento para uma pessoa não seja para outra pessoa. Às vezes o que é sofrimento para um homem não é sofrimento para uma mulher. E o que uma mulher sofre, um homem não sofre. Mas existem sofrimentos na nossa vida. E existem 4 perguntas que as pessoas sempre fazem a nós pastores. A primeira pergunta que as pessoas fazem sobre o sofrimento é: posso evitar o sofrimento? O que eu faço para evitar o sofrimento? Segunda pergunta que as pessoas fazem é: como acabar com o sofrimento? Como é que eu dou um ponto final ao sofrimento? Terceira pergunta é: sofrimento quer dizer que Deus abandonou-me? Que Deus virou as costas para mim? E a quarta pergunta, que é a pergunta mais inteligente que as pessoas fazem, é: qual o propósito do sofrimento? Então, nesta mensagem eu quero responder essas 4 perguntas a você. Primeira pergunta: posso evitar o sofrimento? Pode. Nós podemos evitar o sofrimento. Mas nós precisamos entender que o sofrimento ele tem, em primeiro lugar, como consequência. Nós vamos ver o sofrimento como consequência na nossa vida. Consequência de quê? Do pecado. Então é preciso entender que sofrimento pode ser consequência do pecado. Se eu pequei, se eu fiz algo errado, se eu desobedeci à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, eu vou receber a consequência do meu pecado. A Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, como consequência do sofrimento, como consequência do pecado, nós vamos ter o sofrimento. Então veja, eu posso evitar o sofrimento se esse sofrimento for causa de pecado, consequência de pecado,
então eu posso. Como? Não pecando. Agora, se eu pequei e estou sofrendo, como é que eu vou acabar com esse sofrimento? É só você confessar o seu pecado. E para você confessar o seu pecado, você precisa se arrepender. Arrependimento vai trazer mudança no seu comportamento. E você vai confessar o seu pecado a Deus ou à pessoa que você cometeu o pecado. E confessando, você vai ter o perdão de Deus, perdão daquela pessoa e, obviamente, as consequências daquele pecado, ou seja, aquele sofrimento, vai com certeza sair da sua vida. Não teremos mais esse problema do sofrimento. É confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que não confessa e nem deixa o seu pecado, nunca prosperará. Então eu preciso se analisar. O que eu estou passando é consequência do meu pecado? E às vezes não foi você que pecou, foi um parente que pegou, alguém da sua família, né? E alguém da igreja. Então tudo isso há uma atuação. O pecado muitas vezes traz consequências não só para quem pecou, mas para toda a sua família. É preciso você entender isso. E uma pessoa pecando traz consequências para a sua família. No mundo espiritual traz legalidades. Se você peca, sua igreja vai sofrer por causa do seu pecado. Há pecados que são de uma nação inteira, como a idolatria. O pecado da idolatria vem as consequências para a nação inteira. Então entenda isso, a proporção que há das consequências de um pecado, daquilo que nós fazemos errado. E existe o sofrimento como propósito de Deus na nossa vida. Então, pecado, ele é um causador de sofrimento. Mas existe outro sofrimento que não é consequência do pecado, mas propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Então entenda isso. Se você está sofrendo por causa do pecado, você tem um controle remoto na sua mão, que você pode então parar o sofrimento, confessando o seu pecado e tendo o perdão do seu pecado. Isso está nas suas mãos. Mas se o seu sofrimento não for consequência do pecado, mas for por provação de Deus, ou com um propósito de Deus na sua vida, então você não tem um controle para parar. Então não tem como você evitar esse sofrimento. E também você não pode interromper, porque o controle está nas mãos de Deus. É diferente. Quando é consequência do pecado, eu me arrependo, confesso, obtenho o perdão de Deus. Mas quando o sofrimento é um propósito de Deus para a minha vida, então o controle para parar esse sofrimento está nas mãos de Deus. E aí alguém pergunta, estou sofrendo desse tanto porque Deus me abandonou. Não, de hipótese alguma. Porque o sofrimento é usado por Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, para trazer à nossa vida melhoras, aperfeiçoamento, maturidade, fortalecimento. O pai só corrige o filho que ele ama. O filho que ele não ama não tem correção. Então, se Deus te ama, ele vai te corrigir. E uma forma de Deus nos corrigir, de Deus chamar a nossa atenção, é através do sofrimento. O sofrimento vai contribuir para gerar em nós um caráter aprovado. O sofrimento vai nos levar a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O sofrimento vai trazer para nós fortalecimento, nossa perseverança, nossa fé, a nossa fidelidade. Vai ser tratado em nós, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. O sofrimento traz um aperfeiçoamento, né? Um domínio próprio. Então tudo isso nós aprendemos através das pancadas que nós levamos. Essa é uma realidade que nós não podemos de forma nenhuma fugir. Eu quero que você entenda. Por que nós sofremos? Nós podemos sofrer por causa da consequência do nosso pecado, ou sofremos por causa de um propósito de Deus na nossa vida. Olhe para a vida de José. José não cometeu pecado para ser vendido pelos irmãos. Ele não cometeu pecado para ir trabalhar de escravo na casa de Potifar. Ele não cometeu pecado
para poder ir para a prisão. Pelo contrário, ele manteve a sua integridade. Mas aquele sofrimento foi um propósito de Deus para aperfeiçoar José, sem sombra de dúvida. Deus viu que no ambiente em que José estava, na casa do seu pai, sendo bajulado pelo seu pai, sendo muito protegido pelo seu pai, não sendo contrariado na casa do seu pai, ele não teria espaço para Deus cumprir o propósito dele. Mas ele foi vendido, depois foi trabalhar de escravo na casa de Potifar, passa por aquele momento de calúnia, acusado de ter violentado a esposa de Potifar, vai para a prisão, mas em tudo isso que ele estava sofrendo, ele estava tendo a bênção de Deus sobre a vida dele. É interessante isso que eu vou te falar. Se o seu sofrimento está relacionado a pecado, você não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Tudo que você vai fazer vai dar errado, está dando errado. Então, olha só como é diferente e é fácil de você identificar. As portas se fecham, as coisas não há provisão de Deus, há necessidades. De repente você está passando um momento que você com certeza nunca passou, e nesse momento não está tendo atuação divina. Agora, o sofrimento com o propósito de Deus, há bênção de Deus em determinadas áreas da sua vida. José foi para a casa de Potifar como escravo. Logo Deus o abençoou. Potifar acreditou a ele tudo, até a sua própria vida, e ele foi então o gerente, era o cara que comandava a casa de Potifar. Daqui a pouco ele vai para a prisão. Lá na prisão ele é destacado por causa da bênção de Deus na vida dele, e ele se tornou o homem de confiança do carcereiro pela organização que ele causou dentro do cárcere. Então escute, em todos os estágios da vida de José ele foi abençoado, embora estivesse sofrendo. Porque como ele não sofreria? Sendo vendido, sendo jogado dentro de um poço, sendo colocado na prisão, sendo caluniado. Há um sofrimento, mas a bênção de Deus estava na vida dele. Porque o propósito ali não era privar ele da bênção de Deus, mas era trabalhar na sua personalidade, no seu caráter. Então entenda isso. Se você está sofrendo por um propósito de Deus, saiba, você não tem um controle para interromper isso. Está num tempo de Deus, é o relógio de Deus que vai marcar esse tempo de duração desse sofrimento. Outra coisa, você vai receber provisão de Deus, você será abençoado, mesmo estando em sofrimento, a bênção de Deus é sobre a sua vida. Então, o propósito de Deus através do sofrimento é fortalecer, forjar o nosso caráter, de nós estarmos com a mente de Cristo, e o sofrimento traz isso para a nossa vida, um despertamento, chama a nossa atenção. Então põe essa palavra em prática. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, rica e abundante. E eu oro para que o seu sofrimento venha chegar até o fim. Se for propósito de Deus, certamente depois desse sofrimento haverá uma grande recompensa de Deus para a sua vida. E se for pecado, confesse, procure logo colocar a sua vida no altar de Deus. Não deixe para depois, porque parar o sofrimento por causa do pecado está em suas mãos. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.